a respeito do pastorado feminino. Pastorado feminino. Tem base bíblica para a mulher ser pastora. Aham. É. Certo. Veja só, pastor, eu sou a favor do ministério feminino. Eu sou a favor. Mas não do ministério feminino ordenado. Tá? Eu acho que o papel das mulheres na igreja é essencial. A gente vê isso no Antigo Testamento, mulheres como Uda, como Débora, que foram mulheres importantes na vida do povo de Deus. Nós vemos isso no ministério de Jesus, mulheres que serviam a Jesus, que estavam com ele. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele no final, quando ele agradece as pessoas, você sempre vê mulheres, por exemplo, no final da carta aos Romanos, tem pelo menos 8 mulheres que Paulo agradece. Uma delas, ele chama chamada Febe, que ele diz que é a protetora dele. Maria, que abria a casa para receber a igreja, ele menciona Priscila na frente de Áquila, que era o marido. Toda vez que ele se refere ao casal, é Priscila e Áquila, não é Áquila e Priscila, mas Priscila e Áquila. Por quê? Porque provavelmente ela era muito mais dedicada e se destacava no serviço a Deus. Jesus honrou as mulheres, Jesus deu às mulheres um lugar que a mulher não tinha na sua época. Ele falou com a samaritana. O judeu não falava com o samaritano, e com mulher samaritana menos ainda, né? Então ele, um homem judeu, falou com a mulher samaritana. Ele tocou em mulheres, aquela pecadora que veio lá naquele jantar, ungiu os pés dele. O judeu ortodoxo teria pulado, né? Mas Jesus deixou que aquela prostituta lavasse os pés dele e tudo mais. Então Jesus de fato valorizou as mulheres, o ministério das mulheres era muito importante. Então eu sou a favor do ministério feminino. Eu acho que as mulheres são extremamente importantes no reino de Deus. Sem elas, nós não teríamos como organizar as igrejas, as nossas famílias, o trabalho missionário. Na minha denominação, as mulheres são a maioria dos missionários que nós temos, a maioria de mulheres, de obreiras que vão para o campo, começar trabalho, sustentar trabalho, fazer trabalho. Então, eu sou grato a Deus por isso. Todavia, dito isso, mesmo que Jesus tenha, mesmo que Uda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher podia ser sacerdotisa. Ela não era sacerdotisa. Ela podia ter uma função civil, juíza. Juíza era uma função civil. Débora podia ser juíza, Uda podia ser uma juíza, Débora podia ser uma profetisa, mas os profetas não eram ofício. Profetas eram pessoas que Deus levantava para exortar a igreja, chamar a igreja ao arrependimento, podia ser homem ou mulher. Mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote. Não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas ou apóstolas, depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as 2 Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade. Tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas. Diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Quando teve o problema, lá em Atos 6, das viúvas, as viúvas estavam sofrendo na distribuição. Os apóstolos disseram: escolham 7
homens de boa reputação que vocês vão fazer diáconos para cuidar desse assunto. A lógica humana mandaria que para cuidar de viúva, você escolheria 7 mulheres. Mas eles disseram, escolham 7 homens. Quando Paulo dá a relação das qualificações do pastor e do presbítero, 1 Timóteo 3 e Tito 1, ele diz assim, tem que ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa. Então, é evidente na Bíblia, que o cargo de liderança eclesiástica da família e da igreja, Deus reserva para o homem cristão capacitado. E que a mulher é importante, serve, sem ela não dá para fazer, mas Deus deu diferentes funções. Não é que o homem é melhor, ele não é melhor do que a mulher. Na verdade, eu acho até que as mulheres são mais capazes. Lá no Mackenzie, tem 3.000 funcionários, 3.000 professores. Se você pegar a proporção de mulheres capacitadas, o número de mulheres com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo de título que você imaginar, é muito maior do que os homens. Elas já tomaram o lugar dos homens na academia. Doutoras, pós-doutoras, as mulheres são extremamente capazes. Todavia, essa não é uma função que Deus atribuiu a ela. A liderança na igreja é para o homem cristão qualificado. Então, eu não vejo como, na Bíblia, justificar o pastorado feminino. Não encontro como.